16, página, deixa eu ver aqui a página 136. Partiu? Vamos lá. Olha só, a primeira atividade está aqui na página 136 mesmo. É uma charge do Fernando Henrique Cardoso pulando numa cama elástica feita de uma nota de R$1. Aliás, nem existe mais essa nota, mas naquela época existia. Aí na letra A ele pergunta assim: considerando o que você estudou, relacione a charge à eleição de Fernando Henrique Cardoso à presidência. Ora, ele está no trampolim feito de R$1, ou seja, foi o sucesso do Plano Real ao controlar a inflação e garantir a estabilidade da economia que permitiu que o Fernando Henrique Cardoso tivesse uma subida na sua popularidade e assim fosse eleito presidente da República na eleição de 1994. Beleza? Letra B. Fernando Henrique colocou em prática a intenção manifestada em seu discurso de posse de pôr fim à era varguista no Brasil? Olha, em parte sim, porque ele iniciou um programa baseado no neoliberalismo de privatização das empresas estatais, de flexibilização, ou seja, de diminuição dos direitos trabalhistas, de abertura da economia brasileira para o capital estrangeiro, né, de livre circulação do capital e etc. E assim ele desfez grande parte das estruturas de intervenção do Estado na economia, de proteção dos setores estratégicos, de defesa dos direitos dos trabalhadores que eram típicas do varguismo e do trabalhismo de Getúlio Vargas. Claro que ele não conseguiu completar esse movimento todo, mas ele deu passos importantes nessa direção. Tranquilo? Vamos lá para o próximo exercício. Se é que meu computador vai permitir, né? Vamos lá para a atividade 2. Cadê você, atividade 2? Aqui está ela, na página 141, pessoal. É uma charge do Lula chegando para assumir a presidência em 2003. A charge se chama Casa Velha, Inquilino Novo, se referindo ao Palácio do Planalto, a sede do governo brasileiro. Aí o Lula sentou na mesa e tem um monte de esqueletos, né? Um monte de monstrinhos saindo das gavetas e habitando as mesas e tal. Aí ele pede na letra A: analise a charge e indique quais são as expectativas e os temores representados pelo autor. Pois bem, fundamentalmente o que está rolando aí? As expectativas e os temores que o chargista mostra, que é o Angelim, em relação ao novo governo, é de que as velhas práticas políticas, os velhos problemas que sempre assolaram o Brasil atrapalhassem o novo governo, impedissem que mudanças reais acontecessem na política, na economia e na sociedade, né? Mas ao mesmo tempo mostra uma certa esperança de que esse novo governo, apesar de estar entrando numa casa velha, né? Apesar de estar entrando na chefia da presidência com essas estruturas todas, esses problemas todos que vinham do passado, fosse capaz de talvez melhorar a situação e enfrentar esses problemas. Aí a letra B pergunta: por que o governo Lula é associado à retomada do modelo varguista? Porque, de certa forma, o governo Lula voltou a ter um foco no investimento público na economia e no combate às desigualdades sociais através da ação do governo. Tanto em termos de aumento de salário mínimo, né? Foi um período em que o salário mínimo aumentou muito, como também em termos de investimento público no setor industrial, na Petrobras, né? Na infraestrutura e esses elementos todos, então. Beleza? Beleza. Vamos lá para a próxima questão. Próxima questão, atividade 3. O que levou ao impeachment de Dilma Rousseff? Primeiramente, as várias denúncias de corrupção, especialmente relacionadas à Petrobras, que abalaram o governo Dilma. Mas na prática não foi a corrupção que levou a Dilma a ser tirada do cargo. Ela foi acusada de ter feito
um tipo de gasto ilegal, que não era ilegal porque era roubo, era ilegal porque ela não poderia gastar o dinheiro do jeito como o dinheiro público do jeito como ela gastou. Mas era uma prática que os governos anteriores também usaram, apelidada de pedaladas fiscais. Porém, nos outros governos, no governo Fernando Henrique, nos governos do Lula, isso não foi visto como um problema. Como os grupos políticos conservadores queriam derrubar a Dilma do poder para impedir que ela pudesse fazer algum tipo de mudança na linha de condução do seu governo, ela acaba sendo derrubada do cargo de presidente com a desculpa dessas pedaladas fiscais, mas o descontentamento da sociedade era muito grande por causa das denúncias de corrupção e da crise econômica que o Brasil passava naquele momento, em 2016. A letra B pede para interpretar a charge sobre o governo Temer, que está na página 145. Então vamos lá para a página 145 dar uma olhada. A charge está aqui, olha. Temer termina governo com apenas 7% de aprovação. A charge é do Luiz Fernando Caruso, sobre a popularidade do Temer. Diz o seguinte: nós reservamos essa porta para a sua saída discreta. Então o que ele está querendo dizer? Que o Temer sai pela porta dos fundos, né, por ser um presidente que teve baixíssima popularidade, quase nenhum apoio popular, e que foi visto como um traidor por quem apoiava os governos anteriores do PT e visto como alguém incapaz de realmente cumprir as promessas de mudança do país, uma vez que ele era um político do PMDB, um partido que participou de todos os governos do Brasil depois que acabou a ditadura militar, ou seja, não era um governo de mudança, era um governo de permanências. Apesar dele ter tentado acabar com as leis trabalhistas, né, fez a reforma trabalhista, tentou fazer a reforma da Previdência e não conseguiu, mas saiu com uma popularidade baixíssima. Aí os exercícios do Em Casa, pessoal, página 147. Primeiro exercício: observe a charge abaixo, de autoria de Cal Gomes. Ela foi feita por ocasião do aniversário de 25 anos do Plano Real, formulado e implementado durante o governo Itamar Franco. Então, em 1994, o Plano Real é criado, o real está ali de olhos fechados, né, a figura que representa a moeda, e uma criança dormindo aos pés da estátua, mostrando a extrema desigualdade social do Brasil. Já aqui, na segunda charge, 25 anos depois, a estátua está assustada, né, com a presença da criança ali embaixo, porque 25 anos se passaram e a desigualdade social propriamente não mudou. Na verdade mudou, né? Diminuiu a desigualdade social nos anos Lula e Dilma, mas voltou a aumentar por causa da crise de 2015 e 2016, que se estende até hoje, e por causa das mudanças políticas que foram feitas, que criaram limitações nos direitos trabalhistas, que dificultou a aposentadoria e a desigualdade social vem aumentando. Aí ele pergunta na letra A: explica como Itamar Franco chegou à presidência. Chegou à presidência porque o presidente eleito Fernando Collor de Mello sofreu impeachment acusado de corrupção, foi cassado, com 2 S's, né, que é tirado do cargo, e aí o vice-presidente era o Itamar Franco e ele assumiu a presidência em 92 com o impeachment do Collor. Qual foi a principal conquista do Plano Real, a letra B? Foi a estabilização da economia e o controle da inflação, né? Parou de crescer a inflação no Brasil e foi possível criar condições para que, sem a subida descontrolada dos preços, houvesse algum tipo de mudança no combate à desigualdade social nos governos que vieram depois. Qual é a crítica representada na charge? Que, apesar da estabilidade na economia, o controle da inflação e a valorização da moeda, a realidade social do Brasil não mudou, mudou muito pouco, na medida em que o Brasil continua sendo um país cheio de desigualdades e injustiças sociais. Questão 2, leia os resultados da pesquisa do Datafolha realizada no final do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Em seguida, responda a questão em seu caderno. A pesquisa diz o seguinte: para 35% dos entrevistados, o país, de um modo geral, em relação ao que era antes do início do governo FHC, está melhor. Percentual similar, 34%, acha que o país está pior. Acha que o país não mudou nesse período, nem para melhor nem para pior, 28%.
Então, considerando que você estudou sobre os 2 mandatos de FHC, que razões haveria para os 3 tipos de avaliação do seu governo? Bom, para a avaliação de que o país melhorou, o controle sobre a inflação, a estabilização da economia, né, a valorização da moeda e esse tipo de coisa. Para quem acha que piorou, o aumento da desigualdade social, a crise econômica, o desemprego, as privatizações que levaram a problemas de abastecimento de energia elétrica e diminuição da capacidade do Estado de fazer políticas públicas e melhorar os serviços públicos que combatessem as desigualdades. E para quem achou que nem melhorou nem piorou, é porque, né, no pesar dos 2 elementos, do que melhorou e do que piorou, é normal que as pessoas achem que no fim das contas as coisas não mudaram significativamente. Questão 3. Observe as charges de Angeli, publicadas em 1999, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, e em 2007, durante o governo Lula. Propinódromo, ou seja, falando de corrupção, né? Como se fosse um calçadão de comércio em que as pessoas estão, vereadores, deputados, etc., estão oferecendo vantagens políticas em troca de propina, em troca de suborno, em troca de dinheiro de corrupção. E na segunda, corrupção à cara da besta, o Angeli mostra de novo, né, um monstro da corrupção formado por um monte de políticos dos mais diferentes estilos. E isso mostra então que o Angeli criticava a corrupção no governo Fernando Henrique Cardoso e continuou criticando a corrupção nos governos do PT. Letra A. O que as charges mostram sobre a corrupção no Brasil? Que é um problema grave, um problema grande, que desvia muito dinheiro da sociedade, né, que poderia ser aplicado na melhoria das condições de vida da sociedade, na geração de empregos ou em outros elementos, melhoria da educação, da saúde, etc., mas que na verdade acaba fortalecendo os políticos corruptos e os empresários que pagam propina para levar vantagem e ganhar contratos superfaturados, quer dizer, com valor acima do valor real, para que os empresários usam então esses políticos para aumentar o lucro das suas empresas de forma ilegal. Aí ele pergunta, a prática da corrupção é restrita aos políticos e aos setores econômicos relacionados ao governo? Na verdade não, existe muita corrupção em empresa particular também, né? Sonegação de impostos, favorecimento, fraudes para fingir lucro maior do que a empresa tem para valorizar a empresa na bolsa de valores e os seus acionistas ganharem mais dinheiro. Essas coisas de corrupção não acontecem apenas no poder público, acontecem muito, muito mesmo também nas empresas privadas. É que existe uma ilusão de que corrupção só acontece no governo, e na verdade não. Na verdade, onde não tem nada a ver com o governo, como bolsa de valores, por exemplo, vira e mexe tem escândalos e denúncias de empresários e investidores que fazem práticas ilegais para ganhar mais dinheiro e prejudicam milhões de pessoas. A questão 4, observe as charges, analise-as e comente se são favoráveis ou críticas ao governo de Dilma Rousseff. Então, vamos observar aqui. A primeira charge mostra a Dilma entrando na sala. E aí, deixa eu aumentar a imagem aqui para a gente conseguir ver melhor. Né? Tá ela morta ali. Então a charge está fazendo uma crítica a ela, tipo, ela não sabe que ela mesma morreu, percebe? E quem matou ela? A inflação, a Lava Jato, o Lula, as pedaladas fiscais, Cunha e o PMDB, que era o presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha, que era um oposicionista que articulou para fazer o impeachment da Dilma e derrubá-la do poder. Então é uma charge muito crítica a Dilma, mostrando ela como uma pessoa, uma figura política incompetente, incapaz de perceber os problemas que estavam rolando e que levariam à cassação do seu mandato. E a segunda charge já mostra de uma maneira um pouco diferente, né? Que são os meios de comunicação que estão fuzilando a Dilma para enfraquecê-la e facilitar a sua derrubada. E que ela está presa, né, de mãos atadas, porque não conseguiu ter forças para reagir a esses abusos dos meios de comunicação, porque manteve a liberdade de imprensa e o direito de livre manifestação. Beleza? Agora, olha só, vou mostrar para vocês rapidamente aqui as respostas esperadas pelo ângulo. Então aqui a gente tem
a resposta à atividade 1. Só um minutinho. Vamos lá. Aí, beleza. Letra A e letra B da atividade 1. Tá aqui a respostinha. Aqui a gente tem a resposta esperada para a atividade 2. Letra A e letra B também. Tá aqui a respostinha. Aí aqui nós temos as respostas da atividade 3, letra A e letra B também. Não se esqueçam, você pode pausar a aula a qualquer momento para verificar a sua resposta e comparar a sua resposta com o gabarito do ângulo. E aqui a gente tem as respostas dos exercícios em casa, né? Exercício 1, letras A, B e C. O exercício 2, uma resposta longa aqui. Aqui nós temos o exercício 3, também letras A e B, mas não terminou aqui. Então dá uma olhada aí, pausa, verifica, porque aí a gente termina aqui em cima. E por último o exercício 4. Aqui temos também sua resposta. Beleza, pessoal? É isso então por hoje, eu agradeço demais vocês. E lembrando que nós teremos pela frente ainda mais algumas semanas de aula em que nós vamos tentar fazer uma atividade diferente para concluir a nossa programação. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima.